Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os que foram ouvir esse vídeo, não sei que dia nem que horas, né? Falando bom dia, que eu gravo de manhã cedo o vídeo, né? Mas vou ler a palavra aqui e vamos dar uma explanada nela, né? Um assunto bem antigo e vamos dizer assim que a Bíblia é um livro que é antigo e é atualizado ao mesmo tempo, né? As coisas de hoje. Diz assim a palavra: e aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando, Jesus, né? Estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: dize-nos com que autoridade faz estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tenho por certo que João era um profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Nós podemos ver aqui que naqueles tempos de antigamente, né, no tempo de Jesus, para os dias de hoje não é diferente. Hoje o farisaísmo é pior do que aquela época. Aquela época era um grupo, né, de fariseus, dos entendidos da época lá, dos sacerdotes e coisa e tal, né? Eram fariseus que pregavam a palavra. Os fariseus geralmente são essas pessoas que acham que sabem muito, que sabem tudo e que os outros não sabem nada, e questionam a autoridade de outras pessoas que são servos de Deus, achando que eles estão certos, mas aquilo lá está errado. Esse é o fariseu. E hoje nós estamos cheios de fariseu, né? Fariseu para cá e fariseu para lá. Você passou no meio, só pouca gente, o resto é fariseu. Que olha, sinceramente, o que tem de gente fariseu hoje não é brincadeira. Você vê, questionaram a autoridade de Jesus, o próprio Jesus ali. Tudo bem que nem não estavam entendendo quem era Jesus, né? Achavam que Jesus era um charlatão, era um falso pregador, quando na verdade não era, né? Então, por isso que nós temos que ter cuidado em apontar o dedo, acusar ou condenar alguém. Se ele é um pregador, vamos respeitar, pela sua atitude, pela sua maneira de trabalhar, de andar, de proceder, você vai saber se é um homem de Deus realmente ou é um fariseu também, né? Porque o fariseu acha que só ele está certo. Então, nós temos aí um exemplo, lá no tempo de Jesus já havia isso, e hoje não é diferente. Aqui nesta sala que eu estou, logo que eu tinha feito faculdade de teologia, eu fiz 4 anos, fiz bacharelado, eu me formei, né? Mas eu vou ter um testemunho isso aqui. Eu estava na igreja, quando eu chego na igreja, nós tínhamos 500 pessoas dentro da igreja aquele dia, na igreja que eu estava aquele culto, e era um domingo de manhã, e eu estava com a mão erguida, estava o grupo de louvor cantando, e eu estava ali louvando a Deus, cantando, glorificando, com a mão levantada. E eu sempre no culto, eu estou sempre com a mão levantada, né? Em reverência a Deus e rendição a Deus. A rendição mesmo vem do coração, né? Não é a mão levantada apenas. A mão já vem do coração, né? Mas é o coração que importa. Mas eu estava ali
bem hino de louvor, de adoração. Eu gosto muito de hino de adoração, como a Aleluia, que é o que está tocando na instrumental. Eu gosto desse tipo de hinos para mim, orar para mim, né? Adorar a Deus. Então, que nem eu preguei ontem no outro vídeo, a adoração a Deus é a própria vida da pessoa corretamente no altar, né? De acordo com a palavra e com a vontade de Deus, fora do pecado. Então eu estava ali, com a mão levantada e tal. De repente, eu senti assim um jarro de óleo, foi me lambuzou tudo, os cabelos então nem se fala. Aqui desceu, era para baixo, era uma camisa branca, e eu estava, sabe, molhou mesmo de cima e embaixo, a vasilha de azeite. Mas não foi homem nenhum, eu estava cantando ali, estava louvando, não foi homem nenhum que me ungiu. Aí quando aqui o óleo desceu, e tem gente dos lados que viu, o que aconteceu? Está tudo molhado, cheio de óleo. E tem gente que viu isso. Eu achei que só eu que tinha visto. E aí eu falei assim, só olhei para eles assim, eu falei assim, fica quieto aí que é Deus fazendo a obra. Eu falei assim, é Deus que está fazendo, deixa Deus fazer. E o Senhor falou para mim, se um dia alguém te perguntar quem te ungiu, que eu mandei você estudar, você estudou, você se formou agora, e quem te ungiu agora fui eu, o teu Deus. Não foi o homem não, fui eu que te ungi. Eu estava nessa sala aqui, chegou 3 pastores logo que aconteceu aquilo, chegou falando assim, ô João, quem foi que te ungiu, pastor? Eu estava ajudando um outro pastor na obra. Aí, engraçado que as igrejas estavam com 20, 30 pessoas, eu chegava assim, que dentro de poucos meses estavam com 100, 150 pessoas, mas não era eu, é Deus trazendo, né? É Deus que faz isso, né? Aí, eu falei para eles, olha, eles sentados aqui, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, quem me ungiu não foi homem nenhum, não foi a mão do homem. Lá na antiguidade, Deus usou Samuel para ungir Davi, não foi? Já usavam um profeta para ungir os servos, não era isso que aconteceu? Só que o meu caso foi diferente. Quem me ungiu não foi nenhum homem, quem me ungiu foi Deus. Contei para eles. Então tá certo, tá bom, tu tá mais que ungido. Mas o que eu quero dizer com isso? Que chegaram tipo 3 fariseus, né? Pô, quem te ungiu? Você é pastor? Eu ri. Aí eu fiquei rindo, falei assim, mas meu Deus do céu, eles não sabiam também, né? Aí eu falei, quem me ungiu não foi o homem, quem me ungiu foi Deus. E ele falou para mim que o dia que perguntasse, fala que fui eu que te ungi. Então assim, o farisaísmo existe, mas as igrejas estão assim de fariseu, está assim de fariseu. Tipo, que eu vendo qualquer falhatura para apontar o dedo. Pior que isso tá fazendo uma praga. Tem muito, né? Nos dias de hoje é barbaridade. A gente já vê fariseu da entrada da porta até lá no altar. Eu ri porque é verdade. É uma coisa séria, né? Mas a gente tem que rir porque não tem você falar não rir, porque é a verdade hoje. No tempo de Jesus também não era diferente. Jesus sendo filho de Deus, o que tem autoridade, tinha e tem autoridade sobre tudo e todos, e questionando o próprio dono da palavra, apesar que eles não sabiam, mas também por não saber, por isso que eu estou falando agora, para a pessoa não conhecer a outra, não pode apontar o dedo. Quem te ungiu? Quem você é? Como é que você faz aquilo? Isso não cabe a nós, os homens, fazerem. Jesus sabe quem somos nós. Então não cabe ao homem acusar o outro, o servo de Deus, às vezes o próprio servo de Deus, não fariseu, né? Me acusar. E eu acho que os 3 vieram para mim me dedar, né? Falar assim, escuta, mas como é que você está ajudando pastoreando a igreja e quem ungiu? Eu acho que foi dessa forma que eles vieram para fazer isso, né? Eu penso, talvez não, né? Mas e daí aconteceu isso. Eu não liguei também, né? Porque eles não sabiam, né? Mas quando eles souberam, eu falei, não, tá certo, tá certo. Então, eles não me julgaram, eles só vieram, né, para me perguntar para mim. Vieram 3 o pastor perguntar para mim, quem foi que te ungiu?
Quando eu falei, caiu a peruca de cada um deles, a barba e tudo. Mas o próprio Jesus tirou os homens lá com a quente e 10 fervendo, né? Porque falou, eu vou falar quem que me deu autoridade, pois ele era a própria autoridade, né? Quem estava fazendo com que aquilo, que o próprio dono da palavra estava falando ali, né? Mas eles também não sabiam, né? Mas por isso que tem que ter prudência, isso chama-se prudência e sabedoria para não fazer coisa errada. Hoje minou, hoje o cara, eu vi pouco tempo atrás, um homem tinha dinheiro, agora eu nem sei como é que tá, porque faz anos, já faz um bom tempo. Abrindo igreja para lá e para cá, e disse que pegava a renda das igrejas. Eu falei, meu Deus do céu, esse tá ferrado, hein? Fazendo da obra de Deus o comércio para ele. Ele pegava e abria a igreja, daí cobrava uma quantia, uma taxa aí, que me contou, até foi um irmão meu que já morreu até. Que estava acontecendo isso, né? Eu falei, meu Deus do céu, porque eu nunca cobrei um centavo de ninguém, nem quando eu ajudava a pastorear a igreja, eu nunca cobrei um centavo de ninguém. Ah, mas vão pagar um salário para você, os caras do chefe, né? Eu digo, não quero não. Eu trabalho com produto dentário durante a semana, fim de semana aqui, um dia, 2, 3 da semana que eu venho aqui, eu não vou cobrar. Não, você tem que ter o salário, não quero não. Eu tirava do dízimo do meu trabalho e oferta e levava lá na igreja. Mas eu nunca cobrei nada. E nem cobro, né? Mas hoje é o Senhor que me abençoa. É o dono do ouro e da prata, é o dono do universo que me abençoa. Pago honra e glória no nome do santo dele. Ele é o meu provedor. Então, Jesus, aqui foi um exemplo, né? Para nós, né? Às vezes os caras falam assim, as pessoas falam, não, mas hoje os caras estão fazendo isso, fazendo aquilo. Não é diferente de antigamente. No tempo de Jesus, fizeram com o próprio Jesus isso, né? E eles peitaram Jesus, né? Jesus ficou só olhando, né? Olha. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele, Jesus, ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes, os escribas com os anciões, esses que foram que condenaram Jesus, os bambambão da lei, das leis, quer dizer, estou falando no âmbito espiritual, né? Era eles os bambambão lá, e foi o que condenaram Jesus. Então, e eram fariseus, né? Aí, ó, e ele disse, ele falou, né? E falaram-lhe dizendo: diz-nos, com que autoridade faz estas coisas? Perguntava Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Perguntando para o dono da palavra, para o dono da obra, a autoridade maior sobre a face da terra, sobre o universo, né? Então eu ri porque chega a ser até, o negócio chega a ser engraçado, né? O povo não é diferente hoje, né? Ele é dessa forma que funciona. Então você não pode ligar, às vezes a pessoa chega, às vezes ele não sabe quem é você, mas por isso que nós temos que ter prudência, sabedoria, não apontar o dedo e perguntar para a pessoa como que se fosse ele, ou certo, ou correto, ou errado, aquele que está perguntando. Não pode ser assim, não. Uma conversa legal ali entre eles e tal, contando, aí um vai contando aqui, como é que foi a tua história, a minha história, aí ele vai ficar sabendo, não precisa chegar e acusar a pessoa, né? Esse é um negócio assim até bem sério, né? Porque ninguém gostaria de estar sendo acusado ou perguntando coisas que às vezes ele é uma autoridade maior do que aquele que está ali perguntando para ele. Me aconteceu isso na porta da igreja um tempo atrás. Um obreirinho aqui lá da chácara da igreja, é um obreiro, era sem ser convertido, depois põe de obreiro lá, ajudar na recuperação dos drogados e alcoólatras. Ele estava lá, né, obreiro assim, fazendo essas coisas, nem é a pregação. E ele chegou, ele não me conhecia, chegou na porta da igreja e falou assim: olha, pô, o perigo. Mas quem é o senhor? Que eu estava ali conversando.
Daí os caras olharam para ele. E o pastor olhou para ele: rapaz, que pergunta é essa que você vai fazer para o homem? Respeite os outros que não fazem esse tipo de coisa. O pastor catou ele e levou para um canto, desceu no rebenque dele. Falou: você vai estar falando com o homem é formado, pastor, trabalha conosco aqui, é um dos que trabalha conosco aqui, e você vai falar uma coisa dessa para o homem, você nem conhece ele. Então assim, começa o farisaísmo, desde lá o cara começando a ler a palavra e já começa a dar uma de fariseu, né? Então é assim, eu não ligo para essas coisas, né? Mas eu falo assim, eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque é engraçado até, né? E existe isso, você entra em qualquer igreja, você já vê o cara de olho observando você, né? Às vezes o pastor mesmo nem sabe quem é você, está lá sentado, né? Desce bem que parede. Ele está na igreja, né? Está ensinando ali, né? Mas assim, nós temos o exemplo de Jesus. O próprio Jesus foi questionado pelos fariseus. O próprio Jesus, o Filho do Altíssimo, foi condenado por eles, pelos fariseus, pelo povo da época, que diziam ser autoridades eclesiásticas. Ele foi condenado. Imagina nos dias de hoje nós. Eu vejo aí nos vídeos, né, que eu prego na internet também, né? Aí os caras falando, dando conselho, piazada nova ainda, dando conselho para mim. Eu fico olhando. O cara não sabe o que com quem está falando, né? Mas eu fico olhando, eu digo, tá bom, tá certo. Porque eu acho engraçado, né? Os caras não sabem quem que é, mas que aconselhando um cara que é próprio que nem Jesus ali. Jesus, quem era o homem para questionar Jesus? Não sabia quem era o Jesus, né? Mas eu tô vendo, hoje eu vejo na internet, né, esse tipo de coisa, às vezes, piazada nova, você tem que fazer assim, 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 porque você tem que ser assim. Eu fico pensando, meu Deus, cara, quer ensinar o que já sei há muito tempo. Então você fica assim, eu dou risada, hoje estou rindo, né, porque a minha alegria está em Deus e Deus está comigo então hoje é um dia mais feliz para mim. Eu tô feliz porque Deus tem me abençoado, Deus está me trazendo assim umas oportunidades grandes na minha vida para mim a partir de agora, então desempenhar aquilo que é a vontade de Deus, do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo em toda a terra. Então eu assim, sabe, eu não ligo, mas é bom a pessoa ter prudência, né? Ter sabedoria, né? Jesus ele sempre foi, ele era e é o exemplo de humildade, de mansidão, de domínio próprio, de prudência. Jesus era um homem muito prudente, ele olhava, ele era e é Deus, né? Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele não perdeu a divindade dele porque ele fez carne, não. Ele ainda era onisciente. Ele não era onipresente porque ele estava no corpo, mas ele era onisciente e onipotente. Então, mas o povo questionava, né? E hoje não é diferente, o povo questiona a mesma coisa. E a gente tem que ter muita prudência, muita sabedoria para não ofender. Às vezes a pessoa não sabe também, né? Você não é ofender a pessoa que não sabe. Eu quando fico olhando na internet, eu fico ensinando a fazer as coisas, que eu já aprendi lá 30 anos atrás, mas eu não respondo nem nada, fico quieto, né? Deixa sabe aquela pessoa quando começa a ler a palavra, aí ele acha que tem que expulsar demônio, tem que fazer uma coisa ou outra, às vezes que nem sabe o que é aquilo, né? Eu trabalhei com libertação mais de 20 anos, com libertação, expulsando demônio, né? Com libertação, né? Então, mas você veja, hoje a gente tem que ter a sabedoria e a prudência, né? Não fazer como fizeram os fariseus para Jesus. Olha, o próprio Jesus sofreu isso, né? Sofreu, que diz assim, foi uma perseguição contra ele na hora, né? Uma afronta contra Jesus, né? E Jesus disse: bom, se você não pode me responder qual é o batismo de João, se é do céu ou é da terra, dos homens, então nem eu vou responder vocês com que autoridade eu tenho para fazer o que eu estou fazendo aqui. Então nem eu vou responder. Vocês não sabem me responder a pergunta aqui da terra, muito menos eu vou responder vocês sobre a autoridade que ele tinha e tem. Mas, gente, muito obrigado
pela a atenção de vocês que vai estar aí no vídeo com respeito à pregação. Foi mais uma pregação bem simples, né? Mas verdadeira, né? Falando do exemplo de Jesus aqui dos fariseus. Gente, já passou da hora. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra. Eu louvo e glorifico ao Pai, ao Filho e ao Senhor Espírito Santo. Peço a ti, Senhor Espírito Santo, visita todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra. Senhor Deus, cura os que precisam ser curados, liberta os que precisam ser libertados. Senhor Deus eterno Pai, também eu peço a ti que toque, Senhor Espírito Santo, no coração de cada pessoa, para que tenha fome e sede de salvação, sejam libertados, transformados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.